é que a misoginia virou hoje um produto muito rentável, não é de desconhecimento de todos nós. Só que a misoginia vem acompanhada de uma série de outras coisas, como curso de formação masculina, movimento Red Pill, movimento Incel. De uma forma geral, todas essas expressões, essas iniciativas são traduções de um movimento misógino que procura desqualificar a figura feminina em detrimento ao enaltecimento da figura masculina. Uma cultura masculinista, misógina, machista, que centraliza no homem a possibilidade de denotar um significado ao comportamento feminino e dizer o que é a experiência feminina. Basicamente, esse é a nova face da misoginia no presente. Isso se traduz nos cursos Red Pills, isso se traduz no conteúdo Red Pill, isso se traduz no conteúdo Incel. E agora, esse conteúdo Red Pill, de forma sofisticada, tem produzido novos cursos para se promover uma ideia de que as masculinidades podem ser ajustadas. De que forma? De muitas formas. Um desses cursos ficou muito famoso recentemente na internet, que chama o curso Legendários, para criar novos homens. O pai do Neymar está lá. Então a gente já sabe que não deu certo, porque se tivesse dado, né, outras coisas teriam acontecido. Mas não é só o pai do Neymar que está lá. Isso tem atraído muitos outros famosos que estão dispostos a pagar o quanto for para serem homens melhores, para serem pais melhores, homens melhores, não sei se filhos melhores, mas com certeza homens e pais melhores, tenho certeza disso. E aí que vai trazer essa informação para a gente sobre o Legendários, né, é o nosso camarada Luide, vai trazer a informação para a gente, e quem vai botar na tela é ele, todo mundo sabe. Essa semana o termo legendários ganhou as redes sociais e também a imprensa. É uma espécie de desenvolvimento masculino com escoterismo e pinceladas de igreja neopentecostal. Basicamente são homens que se reúnem, colocam roupas todas iguais, mochila nas costas, sobem uma montanha, fazem orações, não sei ao certo, fazem a própria comida e após essa aventura, essa jornada, eles se transformam, eles se tornam homens melhores, pais melhores, maridos melhores. É muito interessante você notar esse tipo de movimento porque ele não tem nada de novo, ele não tem nada demais. Não tem. É basicamente a ideia de pertencimento através do consumo. Mas as redes sociais deram ainda mais uma pitada de capitalismo nesses comportamentos grupais, nesses comportamentos. E aí tem também o que a gente estava falando no começo, não é só isso, né? Tem o que a gente estava falando no começo também, que são os desdobramentos de uma manifestação misógina que é sofisticada. Masculinista, misógina. Por que é masculinista? Porque nem tudo que é masculinista pode ser misógino ou pode ser machista. Mas centraliza o homem como uma figura... centraliza o homem como uma figura proeminente em todas as discussões que se pretende tratar sobre o ser humano. Então, quando você fala de ser humano e você retira a terminologia ser humano e você põe a terminologia homem, você está falando do homem. Você não está universalizando, você está universalizando e generalizando a experiência do ser humano na Terra. Por quê? Porque não só existe homens. E aí você passa a ser masculinista. A depender da forma como esse masculinismo pode ser implementado, se ele visar a desqualificação da figura feminina, aí você pode incidir na misoginia e no machismo. Onde o indivíduo ele é basicamente mascarado em prol de um algo coletivo. Aliás, diziam tanto por aí que o comunismo ia matar o indivíduo, ia ser algo coletivo, e a gente vê que isso nada mais é do que o capitalismo cada vez mais estruturado, planificando as personalidades. Mas como eu disse, as redes sociais adicionaram ainda mais um tempero nessa história, que é a performance. Hoje em dia, não importa exatamente... Queria fazer aqui um elogio ao camarada Luide, porque eu acho que o camarada Luide tem um texto maravilhoso, tá? E é um exímio comunicador. Maxwell! Se é, mas sim o que parece. Meu nome é Luide, esse é meu novo canal. Eu te convido para se inscrever nele. São vídeos ensaios, vlogs, bem diferente do meu outro canal de React. Tô nesse plano de chegar aos 100 mil inscritos. Para isso acontecer, só depende de você. Quer dizer, depende de mim, né? Eu preciso entregar conteúdo também. Não interessa muito o que é, mas sim o que parece. Eu vou citar um exemplo recente aqui. O professor Humberto Matos, que é também um comunicador marxista da internet, teve um debate com um deputado estadual de Minas Gerais no podcast Três Irmãos. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse debate é que em determinado momento, o Humberto ele faz uma provocação ao deputado ali, dizendo que ele não tem propostas reais,
que tenham aplicabilidade no dia a dia das pessoas, dos eleitores deles, da população de Minas Gerais. Algo realmente material, que faça a diferença na vida das pessoas. Ele está mais preocupado em lacradinha da internet, algo assim. Eis que o deputado responde que ele faz sim muita coisa, como por exemplo ser contra a cultura woke e a favor da família. Então veja o tamanho da abstração disso, veja a margem. Querido, deixa eu te falar, você não é a favor da família porque você é um fudido. Você é um fudido. Você ganha um salário de merda, num trabalho de merda, com a saúde, uma educação de merda. Você não tem nem condição de ter uma família, porque você é um fudido. Então você defende algo que você não tem condição de ter? Então você não defende a família. A gente não defende a família, porque a família não passa de uma mera abstração. O que é a família? É muito complexo você definir no Brasil o que é uma experiência familiar uniforme. Porque não tem. Você tem famílias, você tem modelos de família. Não existe uma família tradicional. Embora se procure esse lugar de hegemonia para definir essa categoria a partir de uma ideia ou de um formato, o fato é que nas relações sociais o que se observa são várias expressões familiares de muitas formas e modelos. Então você não tem uma família. Então a gente não defende uma família. E você especialmente não defende família porque você é um fudido, você não tem condição de ter família. Você nem salário tem. Você não sabe nem o que você vai comer amanhã. Como é que você defende a família? Você não defende porra nenhuma. Então o que especialmente a gente pretende quando a gente fala de projeto familiar? Estou falando desse lado aqui da força. A gente defende o direito a uma condição de possibilidade que favoreça um indivíduo que se incline a desenvolver a propensão a um projeto familiar. O que isso quer dizer? Quer dizer que para chegar numa família, a gente precisa ter a garantia de uma série de outras coisas para que a gente consiga desenvolver esse projeto familiar de forma estável. O que isso significa dizer? Que para eu ter uma família, eu preciso ter um tempo para experimentar essa família. Porque eu não quero ter uma família que eu vou trabalhar de 5 às 5, de 5 às 10 da noite, para chegar em casa e ver minha companheira, meu companheiro, quem quer que for, minha filha, meu filho, quem quer que for, ali sem ter a minha presença. Então o que eu preciso para ter uma família? Eu preciso ter uma condição de possibilidade que me favoreça tempo suficiente para experimentar esse projeto familiar. Então eu preciso de uma jornada de trabalho reduzida. Eu não posso trabalhar 5 dias por semana. Eu não posso perder 2 horas dentro do ônibus, porque eu quero ter tempo com a minha família. Eu não posso pegar todo o meu salário e desprender todo o meu salário para a garantia do básico, para não ter tempo de experimentar um tempo de qualidade com a minha família, considerando que nós vivemos num mundo neoliberal, nós vivemos a partir de uma psicopolítica que implementa todos os significados do experimentar o tempo de qualidade pela precificação da experiência. Então tudo que é lazer vai ser precificado. Ah, mas eu posso ir para uma praça para ficar vendo as árvores num belo parque, quero ir lá para o Cocó de Fortaleza e fazer um piquenique no Cocó. Você vai comer grama? Você não vai. Você vai beber água da chuva? Você não vai. Você vai se teletransportar para chegar lá? Você não vai. Então, embora você esteja num parque que seja de graça, para chegar lá, você vai precisar gastar um dinheiro. Para ficar lá, você vai precisar gastar um dinheiro. E para gastar esse dinheiro, você vai precisar ter esse dinheiro. E para ter esse dinheiro, seu salário não pode ficar todo no consumo para garantir o básico. Então você vai precisar o quê para desenvolver um projeto familiar estável? Dinheiro suficiente, advindo do seu trabalho. Então você vai precisar de um trabalho que lhe pague bem. Além disso, você vai precisar de uma saúde de qualidade para garantir o mínimo de segurança física e, enfim, de saúde para sua família, para sua companheira, para seu companheiro, para seus filhos, para quem quer que for. Você vai precisar de uma escola para estudar, para seus filhos estudarem, ou para você mesmo estudar, se você tiver pretensões maiores, como uma faculdade ou o que quer que for, de qualidade e pública. Então, o que a gente defende desse lado da força? A gente não defende família, porque não existe família, existem famílias. E a gente não defende especialmente o modelo familiar. A gente defende, primeiro, o reconhecimento de todos esses modelos familiares que estão dispostos no território nacional e depois o direito a uma condição de possibilidade que favoreça um sujeito que se incline que propenda a desenvolver esse projeto. E por que eu digo que a gente defende o direito? Porque se uma pessoa não quiser, ela não precisa ter. Então a gente defende o direito que, assim, quando uma pessoa quiser, ela tenha as condições para desenvolver esse projeto. Olha a diferença. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é materialidade. Isso aqui é palpável. Eu não estou defendendo uma ideia. Eu estou defendendo coisas realizáveis. Diferente de alguém que vem a público falar merda e dizer que defende a família. Que família que tu defende? O que é defender a família? Não faz nenhum sentido. E você, especialmente, não defende a família porque você é um fudido.
Tu não tem dinheiro nem pra comprar um pão, caralho. Como é que tu vai defender a família? Tu defende o direito, não sei se tu defende o direito, mas você poderia defender as condições para se, quando se propõe a desenvolver esse projeto familiar, conseguir desenvolvê-lo com certa estabilidade. É disso que a gente está falando, deste lado da força, né? Maxwell... Que isso dá para entendimento. Que exatamente ser contra, né? O quanto isso impacta. Não, eu sou contra a cultura woke e sou a favor da família. Você é a favor da família, mas a favor em que sentido? A favor que pais e mães tenham jornadas de trabalho menores, que filhos tenham acesso à escola pública de qualidade, que tenham um postinho na casa deles, que a rua seja bem iluminada para que assim diminua a violência, que tenha policiamento, que as calçadas sejam feitas para que evite acidentes, que tenha saneamento básico para que ajude na prevenção da doença dessas famílias. Como exatamente você vai defender essa família? Não importa, não importa. Porque o que importa é a performance, o que importa é o que é posto nas redes sociais. O Humberto Matos, ao fazer essa provocação, ironicamente, ele agrada mais nós, ou seguidores dele, do que de fato contraria ou provoca os eleitores desse deputado. Porque para eles também não importa se o deputado faz ou não alguma coisa relevante, material. Importa mesmo é a performance nas redes sociais. Importa mesmo é como aquele vídeo que ele gravou defendendo a família abstratamente, combatendo a cultura woke digitalmente, através de pixels na tela, como isso chega a telas. Então importa mesmo é a performance, porque, de novo, aquela ideia de que para a classe média hoje não existe mais a posição, o posicionamento dela socialmente através do consumo, mas sim através da opinião. Se o deputado que ela vota, o senador que ela vota, o presidente que ela vota tem uma opinião forte que ela concorda, para ela tá de bom tamanho. Então a gente retorna também à ideia da performance de masculinidade. Não interessa exatamente se aquilo é... O texto de Luigi, cara, vou fazer de novo esse elogio, porque você... Pô, o texto de Luigi é... Cara, eu sou teu fã, teu covarde. Aplicável, ou se aquilo resolve o problema na vida de um homem. Mas sim... Mas, Luigi... Veja o vídeo do camarada Guinho, no canal do Guinho. Faz isso pra gente. Tô te pedindo tem um tempo. O quanto aquilo é performático nas redes sociais. Então, por exemplo, se você hoje for um homem de mais de 30 anos e entrar num canal de desenvolvimento masculino, digamos que você mudou de cidade, está morando sozinho, está passando por um problema de divórcio, ou é pai de primeira viagem, ou precisa pensar em planos de saúde, precisa pensar em finanças, falar sobre aluguel, aprender o básico sobre a sua casa, o funcionamento. Você não encontra isso em canal masculino nenhum na internet. Você não vai ter nenhum canal masculino, de desenvolvimento masculino, ensinando você a trocar uma fralda, ensinando você a consertar um cano, ensinando você a procurar um bom plano de saúde, como que você negocia taxas, como você pode começar a fazer um investimento pensando no futuro e na sua aposentadoria. Basicamente, canais de desenvolvimento masculino na internet é assim, será que eu devo ou não pagar a conta do date, né? Será que eu mando ou não uma mensagem para ela no dia seguinte? Será que, sabe, é uma coisa que é interessante você ouvir quando você é um moleque, 17 anos, conhecendo o mundo, conhecendo as mocinhas, né, sabendo como é. Mas quando você já tem uma certa idade e a masculinidade para você é uma performance de como você vai ser ou não visto digitalmente, a gente percebe que não interessa de fato se você é ou não. Interessa o que parece. Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar, não por uma coisa de aprendizado, mas para observar mesmo, alguns perfis de moda masculina. Então é sempre um estereótipo assim, olha, estamos aqui com a verdadeira moda do homem. O que seria a verdadeira a moda do homem, né? Então ele vai lá e... Não, o homem de verdade ele usa esse terno cortado, esse sapato. Tá, mas qual terno eu vou usar? De 1900, baseado... Não, e tem outra coisa também. Quem é que... Eu acho que esses canais, eles, além de serem classistas, porque eles são, né, gente? O homem de verdade usa terno. Querido, você já pisou no estado do Ceará? 2 da tarde, esperando Borges de Melo, na Viriato Ribeiro, 032, indo pro centro, em direção do centro. Você acha que às 2 da tarde eu tenho condição de trabalhar de terno? Se eu tô de regata, eu tô derretendo. Gente, é cada coisa. Maxwell! Ai, Maxwell, olha só, ontem não teve live, porque ontem eu tava assistindo o jogo
tá ligado? Dele mesmo, do grande verde. Felipe Anderson jogando na ponta. 2 assistências, um gol de Vitor Roque anulado. Richard Rios mandando a torcida calar a boca, pedindo desculpa, a torcida aplaudindo. Teve tudo ontem. Abel Ferreiro. Na moda de 1930, de 1980. Qual é o terno correto pro homem? Qual é o terno? Não, a tradição mostra que tem que se vestir assim. Qual é a tradição? Não A fode. tradição de que década? De que Que década? momento da moda? De Então, que momento? ao mesmo tempo que ele está performando O Luigi é um fashionista? a minha masculinidade, achando que ele está negando uma espécie de consumo moderno, ele é exatamente vítima dessa ideia de consumo. Ele sequer entende o básico, que moda, né? Essa moda que ele está usando aí, também é um objeto de consumo, também é algo pensado para uma determinada ocasião, determinada época, que ele está resgatando sem nem ao menos saber. Parece que eu estou dando muita volta aqui para falar do Legendários. É porque o Legendários, ele não tem nada de novo. Do ponto de vista puramente estético, performático, ele é algo que simplesmente está... E detalhe, o Legendários está ensinando homens a serem homens melhores. O pai do Neymar tá lá, não deu certo. O Legendário está... Não, porque a gente está ensinando homens a serem homens melhores. O pai do Neymar tá lá, não tá dando certo. Porque é difícil. O cara... Se o pai do cara tá aprendendo a ser um homem melhor, então não tá ensinando pro filho. Com todo o respeito do mundo que eu tenho a você, Neymar, admiro você dentro de campo. Fora de campo, suas posturas são, pelo amor de Deus, nada exempláveis. Se o pai do Neymar tá lá e o cara tá ensinando pro filho a ser um homem melhor, não tá funcionando. Com todo o respeito do mundo. Vai de Batman pra concentração, não joga. Não joga no Santos. Tem relações extraconjugais, tanto queira. Festa com um bocado de garotas trabalhadoras sexuais que estão no trabalho delas, tal, fazendo o corre delas, tá tudo certo. Mas ainda assim uma pessoa comprometida. Casada. Então, complicado. Se o pai do Neymar tá lá, não tá dando certo, né? Não tá ensinando legal. Encaixado dentro de uma lógica de um momento histórico que a gente vive. Então, quanto você pagaria para se tornar um homem melhor? Eu li uma frase muito boa. Ai, Luigi, quanto você pagaria? Covarde pra ser um homem melhor. Que diz o seguinte: homens estão dispostos a... Eu não sei lá no Legendário, mas na Growth tu tem desconto se tu usar o meu cupom covarde. Tudo para melhorar o casamento, menos conversar com as próprias esposas. Mas é porque aí você sai da seara da performance. Então, para você se tornar um homem melhor, você tem que fazer uma série de coisas. Então você tem que, no caso ali, você tem que colocar um uniforme, você tem que subir uma montanha, não sei exatamente que tamanho de montanha é essa, não, o Everest não é, Pico da Neblina também não. Então você tem que subir uma montanha, se vestir igual, e cozinhar no mato, e usar botas, meias, caras. E aí que tem a pergunta, precisa? Qual é o ponto exatamente, a não ser uma performance, a não ser... Não, masculinidades de maneira geral... cara, que porra é essa? Masculinidades de maneira geral são performadas, né? A gente sabe disso, papéis de gêneros se chamam papéis, e eu acho que isso é um ponto pacífico. Até para pessoas que não consideram o gênero como uma categoria de análise, papéis de gênero são papéis. Isso implica dizer que são performados. Esse é o ponto. Mas de que forma se performa essa masculinidade? Eu acho que esse é um ponto também importantíssimo. Uma performance baseada também no consumo. Aí o Luigi traz o ponto. Onde se assenta essa performance? Na possibilidade de consumir, no consumo, na diferenciação social e na desqualificação do outro. E qual seria esse outro? A categoria de mulher. Então você vê como todas essas coisas elas estão relacionadas. Não, mas é porque tem um encontro com Deus, com Jesus Cristo. Bom, você pode fazer isso a qualquer momento. Você pode entrar numa igreja, numa congregação, numa mesquita, num centro de candomblé. Templos, igrejas, centros, sinagogas, mesquitas, terreiros, batuques de uma aca. Você pode encontrar em todos esses lugares. Você pode ir em um terreno, você pode ir em qualquer ambiente desses, buscar o divino, buscar uma espiritualidade, algo transcendental de forma gratuita. Mas você vai argumentar aí, obviamente, né? Vai ter o dízimo, tem a oferta. Bom, aí é contigo, você faz, ninguém vai pôr uma arma na tua cabeça. Mas o ponto é... Depende. Luigi, camarada Luigi, desculpa eu te falar. Depende. Às vezes a pessoa não bota uma arma na tua cabeça, mas ela fica assim no teu ouvido. Tem que doar. Tem que doar. Por que não fazer isso?
Por que você não vai, tira um tempo, vai numa igrejinha do seu bairro, porque isso não dá performance. Aí a gente chegou num ponto. Porque não dá performance. A gente chegou no ponto, que era o ponto que a gente pretendia. Queria agradecer a você que ficou aqui nesse corte. Queria dizer pra você também que hoje vai ter live. Ontem não teve, mas hoje vai ter. Curte esse vídeo, usa meu cupom COFARD lá na Growth, não se esquece, Fordinho lindo.